Romanos capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do verso 9 ao verso de número 10. Aliás, nós vamos ler do verso 8. Eu irei fazer uma exposição sobre o Evangelho de Jesus Cristo com base nessa passagem. E eu queria mostrar para você o que foi que Deus ele fez na sua vida e na minha vida. Quem éramos nós quando Deus ele nos salvou? Salvos para servir. Antes de servir, vamos tratar do aspecto da nossa salvação. Diz assim a palavra do Senhor, acompanha aí a leitura na sua Bíblia. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Somente até aqui, meus irmãos. Queria que você prestasse bastante atenção naquilo que nós iremos ouvir nesta noite de hoje. Meus queridos, quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, a epístola aos Romanos, que é considerado um tratado teológico, talvez uma das principais, se não a principal epístola que o apóstolo Paulo escreveu, não que as outras não tenham sua importância, mas que a epístola aos Romanos é um tratado do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Quando Paulo escreveu essa epístola, ou melhor, quando ele estava ditando para um homem chamado Técio escrever para enviar aos cristãos de Roma, ele estava na cidade de Corinto. E ele estava fazendo planos no seu coração, e estava desejoso de visitar a cidade de Roma, e de Roma pregar o Evangelho na Espanha. Esse era o desejo do coração do apóstolo Paulo. Ele havia feito 3 grandes viagens missionárias, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, e agora ele estava desejoso de pregar o Evangelho no coração do mundo civilizado da época, que era Roma, e posteriormente ir para a Espanha. Ele também desejava compartilhar com os irmãos alguns dons espirituais, ter um momento de comunhão com aqueles irmãos da igreja de Roma. E o apóstolo Paulo estava desejoso de ter comunhão com aqueles irmãos, porque a igreja de Roma foi uma igreja que não foi fundada e plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo não conhecia aqueles irmãos ali da cidade de Roma, provavelmente cristãos que estavam ali no período do Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, foram impactados ali com a pregação do apóstolo Pedro, depois que o Espírito Santo foi derramado, e esses cristãos, convertidos por Deus, voltaram para Roma e fundaram ali comunidades cristãs. Portanto, o apóstolo Paulo estava desejoso no seu coração de fazer uma visita à igreja de Roma e fazer as suas empreitadas missionárias até a região ali da Espanha. Então esse era o desejo do apóstolo Paulo. Ele tinha esse desejo, nutria essa vontade no coração dele. Entretanto, quando ele sai de Corinto, ele volta para Jerusalém. E lá em Jerusalém, alguns judeus que tinham raiva e ódio do apóstolo Paulo se levantaram contra ele, e ele foi acusado falsamente, levado diante do sinédrio, levado diante das autoridades daquela época, como Félix, Herodes Agripa. E no momento em que ele estava pressionado pelas autoridades políticas, sabendo ele que ele estava correndo grande risco de vida, ele apela para o imperador de Roma. Como cidadão romano, ele tinha uma espécie de foro privilegiado. Então ele apela para o imperador, e naquele momento, no momento que ele faz aquele apelo, ele entra em uma embarcação em direção à cidade de Roma. Mas, meus queridos, para situar vocês dentro do contexto dessa passagem bíblica e da epístola aos Romanos, Paulo preparou essa epístola justamente para preparar o caminho para a chegada dele até a cidade de Roma e posteriormente à Espanha. Nós sabemos que verdadeiramente o apóstolo Paulo, ele chegou à cidade de Roma. Ele chegou, conheceu muitos irmãos na cidade de Roma. Nós não temos certeza se de fato ele chegou até a Espanha. Nós não temos certeza histórica disso. Eusébio de Cesareia, que foi um grande historiador
da igreja cristã, ele disse que Paulo foi até os limites do Oriente. Então nós não temos certeza se de fato ele chegou à Espanha. Mas eu sempre digo que pouco importa se Paulo chegou fisicamente à Espanha ou não. O que é mais importante é que os escritos do apóstolo Paulo chegaram à Espanha. Aqueles irmãos tiveram contato com os escritos de Paulo, e nós também estamos tendo contato com os escritos de Paulo hoje, nesse momento. Quando nós lemos a Epístola aos Romanos, nós precisamos entender que Paulo aqui está fazendo uma defesa do Evangelho. Primeiro ele vai iniciar dizendo que tanto judeus quanto gentios estão debaixo de condenação. O judeu, por ser descendente físico de Abraão, ele não tem nenhum privilégio diante de Deus em detrimento dos gentios, no aspecto de que o judeu não é salvo por herança genética, por ter o sangue de Abraão correndo em suas veias. Eles precisavam crer e aceitar a obra redentora de Cristo, do contrário não havia esperança de salvação para judeu nenhum. O judeu, infelizmente, na época de Paulo e na época do nosso Senhor Jesus Cristo, eles acreditavam que Deus era monopólio deles e que eles eram salvos por causa de Abraão, sem precisar de nada. Só o fato deles serem descendentes físicos de Abraão, isso já garantia algum aspecto da salvação na vida deles. João Batista, por exemplo, quando estava ali nas margens do Rio Jordão, ele condena veementemente esse tipo de pensamento, quando ele diz: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Produzam frutos de arrependimento e não fiquem se gabando dizendo que são filhos de Abraão, pois dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista já estava mostrando ali que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão fincada em seus corações. Portanto, Paulo está dizendo o seguinte: judeus estão debaixo de condenação se eles não se voltarem para Cristo em arrependimento. Os gentios, aqueles que não são judeus, também estão debaixo de condenação, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção de ninguém, salvo o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nascem debaixo de condenação. Para o ser humano ir para o inferno, basta ele nascer. Se Deus não operar o milagre da regeneração no coração do homem, ele caminhará para a perdição naturalmente, porque essa é a condição de todo ser humano, de toda pessoa diante de Deus. E aqui no capítulo de número 5, ele mostra a grande esperança de salvação para judeus e gentios, que está na obra sacrificial e redentora do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, antes de você pensar em servir, eu queria falar para você de onde Deus te tirou, em que estado você se encontrava antes de você conhecer o Senhor Jesus, qual era a sua condição diante de Deus e de que lugar Ele tirou você. Para isso eu separei esses textos bíblicos para nós nos aprofundarmos dentro dele. Eu queria que você neste momento fizesse uma viagem comigo, force aí sua mente, vamos até o paraíso. Vamos até as origens da humanidade, vamos até o livro de Gênesis. Quando Deus criou os nossos primeiros pais, Deus colocou eles ali naquele belo jardim no Éden. Deus havia dado ordens àquele homem, Adão, e àquela mulher também, de que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles eram livres para comer de todas as árvores do jardim. Nós sabemos que o homem desobedece a Deus, quebra um pacto que nós conhecemos dentro da tradição reformada de pacto de obras. Deus fez uma aliança com aquele homem, com Adão, e ele não foi bem sucedido. Ele desobedece a Deus, ele come do fruto da árvore proibida e ele cai. E eu queria dizer para vocês que a queda dos nossos primeiros pais foi uma queda muito drástica, que não somente afetou os nossos primeiros pais, mas afetou cada um de nós. Adão era o nosso representante legal diante de Deus. Ele nos representava. Se Adão tivesse obedecido a Deus, a justiça que Adão adquirisse pela sua obediência seria imputada à sua posteridade. Entretanto, Adão desobedece a Deus, quebra o pacto, se rebela contra o Senhor, e nós experimentamos hoje as penalidades do pecado por causa de Adão.
Talvez você possa estar pensando: se eu tivesse no lugar de Adão, eu faria diferente. Eu já pensei um dia assim na minha vida. Entretanto, a queda fazia parte dos planos e dos propósitos de Deus. Então, se você estivesse lá no Éden, você não faria melhor do que Adão. Portanto, Adão, uma vez que era o nosso representante, a queda dele foi nossa queda, a desobediência dele foi nossa desobediência, a rebelião dele foi nossa rebelião, e tudo que Adão adquiriu por causa da sua queda foi imputado a cada um de nós. E hoje nós experimentamos as penalidades do pecado. E o que foi que o pecado trouxe para a raça humana? O pecado trouxe corrupção. Todos nós nascemos com uma natureza corrompida. Agostinho de Hipona, que foi um bispo africano, ele diz que todo ser humano que vem ao mundo, ele vem com aquilo que é chamado de pecado original. Pecado original é a corrupção do coração. Então todo ser humano que vem ao mundo, ele vem com uma natureza corrompida, e é essa natureza que nos inclina ao pecado, que nos inclina ao mal. Mesmo depois da conversão, a gente ainda experimenta influências desta velha natureza dentro do nosso coração. Natureza essa que será extirpada e extinta no dia da glorificação. Enquanto estivermos nesse mundo, ainda estaremos lutando com nossa natureza caída. Então o homem herda a corrupção. O homem não somente herda a corrupção, mas ele herda também a culpa do pecado. Todo ser humano é culpado diante de Deus por causa do pecado de Adão também. Quando Romanos diz que todos pecaram, eu me pergunto: como foi que um embrião pecou? Como foi que um bebê pecou? Pecou em Adão. As nossas mãos estavam juntas com as mãos de Adão. Nós estávamos com ele no paraíso. Portanto, a culpa de Adão foi imputada a nós. Nós também somos culpados diante de Deus. Por causa do pecado de Adão, nós carregamos essa noda do pecado. Nós temos a culpa dos nossos pecados pessoais, e nós temos a culpa do pecado legal que Adão herdou para si e imputou a nós por causa da sua desobediência. O pecado, além de trazer corrupção e culpa, o pecado trouxe escravidão para o ser humano. Nós nascemos, quando chegamos a esse mundo, nascemos debaixo de condenação. Somos escravos do mundo, somos escravos do diabo e somos escravos da carne. Essa é a situação do homem, e não somente isso, nós herdamos também condenação. Todo ser humano que vem a esse mundo, ele já está debaixo de condenação. Ele precisa de um milagre da graça de Deus na sua vida e no seu coração. Portanto, quando Paulo escreve essa epístola, ele deixa isso claro nos capítulos iniciais da epístola aos Romanos, mostrando que esse é o estado do ser humano diante de Deus. Me deixa pensar uma coisa com você: se Deus entregasse à humanidade a sua própria sorte, se Deus não enviasse Jesus a esse mundo para morrer por pecadores, e toda a humanidade fosse lançada no inferno, Deus não cometeria injustiça nenhuma com isso. Porque o que pecadores merecem não é o céu. O que pecadores merecem é o inferno. Pecadores não merecem a eternidade. Pecadores merecem a condenação. Por isso que pessoas que são condenadas ao inferno, Deus não é injusto por causa disso, porque elas recebem aquilo que elas merecem. A história da humanidade poderia ter terminado com a queda de Adão, mas Deus deu uma grande esperança em Gênesis capítulo 3 e verso de número 15, mostrando que o Cristo viria a esse mundo, e foi o que aconteceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus não deixou toda a raça humana na deriva. Deus decidiu salvar um povo para si, e Ele enviou Cristo para executar essa salvação neste mundo. É por isso que no verso 8 ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, quando nós assistimos os nossos filmes de Hollywood, filmes de heróis, geralmente o herói, ele morre pelas vítimas, mas o que aconteceu na obra da redenção não foi um herói morrendo por vítimas, foi o herói morrendo por vilões. Porque o verso 8 aí do capítulo 5 diz que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você sabe o que é um pecador?
Um pecador é um quebrador da lei de Deus. Um pecador é alguém que afronta o Senhor. Mesmo esse pecador quebrando a lei de Deus, mesmo esse pecador afrontando ao Senhor, Deus provou o seu amor e enviou Cristo para morrer por nós, sendo nós o quê? Pecadores. Deus não esperou você fazer uma reforma moral na sua vida para lhe salvar. Deus não esperou você ter alguma iniciativa para lhe salvar. Deus tomou a iniciativa em tudo. É por isso que nós dizemos que a salvação de pecadores não é algo que acontece de baixo para cima, é algo que acontece de cima para baixo. Não é algo que o pecador faz para Deus, mas é algo que Deus faz para o pecador. Esta é a obra da redenção. Então Deus prova e dá o seu Filho para morrer por nós. Verso 9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quando Adão caiu, ele perdeu a sua justiça original. E não somente Adão perdeu, toda a sua posteridade também. Para que o homem possa ser salvo, ele precisa ser justo diante de Deus. E como é que o homem faz para ser justo diante de Deus? Ele precisa obedecer toda a lei de Deus, sem quebrar nenhum ponto da lei. Se ele quebrar algum aspecto da lei, ele não alcança esse padrão de justiça que Deus exige. Então o ser humano precisa obedecer toda a lei de Deus. E eu duvido que tenha alguém na face dessa terra que consiga fazer isso. Só um homem conseguiu fazer isso, foi Cristo. Os teólogos diziam que Cristo fez isso em sua obediência ativa. Ele obedece a Deus, e na sua obediência passiva ele se entrega na morte. Então Cristo foi o único homem que conseguiu obedecer plenamente a lei de Deus, sem quebrar um só ponto da lei. Cristo tinha a justiça que nós precisávamos. Cristo tinha a justiça que Adão não tinha. Cristo tinha a justiça que nós não poderíamos ter pela nossa condição. Portanto, Cristo alcançou. Cristo está dentro do padrão de Deus, e essa justiça dele, ele atribui ao povo que Deus decidiu salvar na eternidade. E no verso 9, no verso 10 ele diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Cristo fez por nós foi uma reconciliação. A gente só reconcilia duas partes que estão em conflito. E quem eram as duas partes? Deus e os pecadores. O relacionamento dos pecadores com Deus após a queda era um relacionamento marcado por conflito, por tensões. Nós éramos inimigos de Deus por natureza, e Cristo estabeleceu a amizade do Pai conosco e a nossa com o Pai. Mas me deixa pensar algumas questões com você, que é importante também nessa noite de hoje. Quando nós falamos que Deus nos salvou, a pergunta é: Ele nos salvou de quê? Dos vícios? Dos pecados? Dos nossos traumas? De que foi que Cristo nos salvou? E outra pergunta importante: quem nos salvou? E para que nós fomos salvos? A primeira pergunta que eu queria refletir com vocês, à luz da passagem lida, é de que nós fomos salvos. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que nós fomos salvos de Deus, nós fomos salvos por Deus, e nós fomos salvos para Deus. Essa é uma frase do Dr. R.C. Sproul, que resume muito bem aquilo que eu queria falar com você nesta noite de hoje. Você foi salvo de Deus, você foi salvo por Deus, e você foi salvo para Deus. Em que sentido nós fomos salvos de Deus? Veja aí o verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Queridos, o pecado, como eu falei para vocês a princípio, ele trouxe corrupção, culpa, condenação. O pecado, ele sempre vai ser uma afronta a Deus. Nós não podemos olhar para o pecado de forma superficial, como se o pecado fosse somente algo que faz mal ao outro, que é alvo do meu pecado. A primeira pessoa que é afetada pelo nosso pecado é Deus. Quando Davi cometeu o adultério e o assassinato, ele diz no Salmo 51, pequei contra ti, Senhor, somente contra ti pequei. É bem verdade que Davi não pecou só contra Deus. É bem verdade que Davi pecou contra Betseba, contra Urias, contra a nação de Israel. Mas ele estava entendendo, ao falar aquilo ali, que o pecado dele, antes de tudo, é contra Deus.
Quando nós pecamos, nós estamos afrontando a santidade de Deus. Nosso Deus é um Deus santo, Ele é puro, Ele não comete pecado, nele não há nenhum tipo de impureza. Deus é o ser mais puro que existe no universo. Portanto, todas as vezes que nós pecamos, nós afrontamos a Deus. E a ira de Deus nas Escrituras é a oposição moral de Deus contra o pecado. Não é que Deus fica no trono arrancando o resto de cabelo que Ele tem, dizendo, soltando fogo pelas narinas, mas que a ira de Deus é a oposição moral de Deus contra o pecado. Eu não sei se você sabia, mas todo ser humano que vem a esse mundo, ele vem e nasce debaixo da ira desse Deus. Não é muito comum nós ouvirmos falar sobre a ira de Deus em muitos púlpitos e muitas igrejas. Muitas vezes nós focamos muito no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na complacência de Deus. Não que Deus não seja amor, misericórdia e complacência, Deus é tudo isso. Nós geralmente dizemos que Deus não tem atributos, Ele é os seus atributos. Portanto, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é complacência. Entretanto, a Bíblia também fala que Deus está irado com pecadores. E nós não gostamos muito de falar sobre isso porque não é tão palatável para nós. É mais fácil falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Quando nós falamos da ira de Deus, parece que não é o Deus que nós servimos que nós estamos falando. O sermão mais famoso da história do cristianismo foi um sermão que tratou dessa temática, pecadores nas mãos de um Deus irado, do grande filósofo e teólogo Jonathan Edwards. Então nós temos que falar da ira de Deus porque nós fomos salvos da ira de Deus. Deus estava contra nós, a ira de Deus repousava sobre nós. Como diz João no seu evangelho no capítulo 5, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho jamais verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Salmo de número 7 diz que Deus está irado todos os dias. Então a Bíblia fala de uma ira de Deus. E essa ira de Deus, a sua manifestação, seu ápice é a condenação, é o inferno. O inferno seria a manifestação externa da ira desse Deus. E quando nós falamos que nós fomos salvos das mãos desse Deus. Certa feita, um grande teólogo americano, ele disse que o que faz o céu ser céu é que Deus está lá. E o que faz o inferno ser inferno é que Deus também está lá. Pastor, não entendi absolutamente nada. O que faz o céu ser céu é que Deus está lá. E o que faz o inferno ser inferno é que Deus também está lá. Ou você acha que Deus não está no inferno? Existe um lugar nessa face da terra, do mundo, onde Deus não esteja? Salmo 139, a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Não existe nenhum metro quadrado desse mundo, desse universo, em que a presença de Deus não esteja. E o que torna inferno, inferno é que a presença de Deus está lá. O que torna céu, céu é que a presença de Deus está lá também. Às vezes as pessoas acham que o inferno, que é o destino daqueles que rejeitam a Cristo, é governado por Satanás. Satanás fica lá com um tridente na mão, recebendo as pessoas que ali são jogadas, e ele comanda o pedaço. Algumas pessoas acham que Satanás é o comandante do inferno, mas o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é um local de punição para seres espirituais também. Então não é Satanás que é o senhor do inferno. O senhor do inferno é Deus, porque Deus criou o inferno, e Ele criou para mostrar sua justiça, e Ele criou para mostrar sua ira justa e santa. Portanto, quando o texto diz que nós fomos salvos da ira, é que nós fomos salvos da condenação eterna, que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. Quando nós falamos que nós fomos salvos, nós precisamos compreender que Deus nos salvou da sua própria ira. Fomos salvos por Deus, das mãos desse Deus. Por isso que Paulo diz que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em contrapartida, o que torna o céu é que Deus está lá. Só que no céu nós experimentamos a paternidade de Deus. Nos céus experimentaremos o amor de Deus. No inferno é totalmente o oposto. Deus está lá como juiz, manifestando sua justiça e manifestando sua ira.
Às vezes algumas pessoas me perguntam, e é uma pergunta muito honesta que as pessoas fazem. Elas dizem o seguinte: não é injusto Deus preparar um inferno de fogo eterno para punir pessoas que cometeram pecados durante um período da sua vida nesse mundo? O castigo não seria desproporcional ao delito? Por exemplo, você vive aí 50, 60 anos, foi 60 anos de pecados contra o Senhor. Entretanto, se você for condenado, você vai passar a eternidade sendo punido por 60 anos de pecado. Você acha isso injusto? Não, pastor, não acho injusto, não é Deus, né? Não vamos nem mexer com isso. O problema, sabe o que é? É que o nosso pecado foi contra um ser infinito. O nosso pecado foi contra um ser eterno. É bem provável que se eu der uma tapa na cara de um irmão aqui, ele vai ficar muito chateado, talvez venha em minha direção, me dá outra, mas talvez não aconteça nada comigo. Mas se eu der uma tapa no presidente da República, eu vou preso, por causa da dignidade da pessoa. Não é que uma pessoa é melhor do que a outra. O meu pecado, se fosse somente contra um ser humano, a punição eterna no inferno seria injusta. Mas uma vez que o meu pecado é contra um Deus infinito, a justa punição é por toda a eternidade. Irmãos, o nosso Deus, ele é tão sublime, tão santo, tão puro, que você sabe o que é ser punido por toda a eternidade? É você ser punido em uma condição que não tem fim. O inferno só deixa de punir aqueles que lá estão, se um dia Deus deixar de existir. Eu queria dizer para você que quando você diz que Deus salvou você das mãos dele mesmo. É bem verdade que a salvação tem outros aspectos, como ser livre da escravidão, mas o principal de todos é Deus nos livrando das mãos dele mesmo. Segunda coisa que nós precisamos também nos ater no texto é que nós fomos salvos por quem? Veja aí o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Quem nos salvou? O Filho de Deus. Meus queridos, Jesus Cristo foi aquele que nos livrou das mãos de Deus. Como ele fez isso? Caindo nas mãos de Deus em nosso lugar. Irmãos, lembra que nós estávamos em inimizade com Deus? Nós vivíamos em pé de guerra com Deus, um jogando panela no outro, o nosso relacionamento não era bom, por causa do pecado. Quando Cristo veio a esse mundo, ele veio para nos reconciliar. E para nos reconciliar com Deus, Cristo, ele não poderia ser somente divino. Ele tinha que assumir também a humanidade, porque ele tinha que reconciliar duas partes. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo bem prático para você. Se de repente você está em um conflito com algum irmão na igreja, e a pessoa que é escolhida para julgar o caso de vocês por exemplo, o seu irmão, o outro não vai aceitar, diz, não, tem que colocar alguém imparcial, não pode ser o irmão dele, porque o irmão dele vai favorecer ele, e não eu. Então tem que ser alguém imparcial, ou alguém que englobe as duas partes. Tem que ser alguém imparcial ou que englobe as duas partes. Cristo, ele é Deus, ele já tem a essência divina, ele é o Cristo pré-encarnado que existia antes de existir. Você não entendeu foi nada, né? Cristo já existia na eternidade. Quando o Verbo se faz carne, ele assume a humanidade. Ele já tem a essência de Deus, a essência divina. Ele já estava pronto para representar a parte ofendida. Agora ele tinha que representar os ofensores. Como ele fez isso?
assumindo a humanidade. Não era que Cristo era duas pessoas em um corpo, isso é heresia. É que Cristo tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza divina, que representava a parte ofendida, e ele tinha a natureza humana, que representava a parte ofensora. Em sua natureza divina, ele representava o próprio Deus. Em sua natureza humana, ele representava a humanidade. Ele não poderia ser só homem, porque se ele fosse somente homem, ele não poderia redimir ninguém. Também, se ele fosse só Deus, não tinha como redimir pecadores. Como disse certa feita um pai da igreja, aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Então ele tinha que assumir a humanidade. É por isso que Cristo é o Deus homem e o homem Deus. Então, quando nós falamos quem nos salvou, nós estamos falando desse Cristo que assumiu a humanidade. Entretanto, nós estávamos debaixo de ira, debaixo de condenação. Quando Cristo veio a esse mundo, o que foi que ele fez? Ele nos substituiu. Ele é o nosso segundo Adão. Ele é aquele que veio para fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer. Ele veio para nos representar e obedecer por nós. Aquilo que Adão não conseguiu fazer no paraíso, Cristo conseguiu fazer. Em Adão nós temos derrota, em Cristo nós temos vitória. Em Adão nós temos desobediência, em Cristo nós temos obediência. Em Adão temos condenação, em Cristo absolvição. Em Adão nós temos pecado, em Cristo temos justiça. Então, quando Cristo vem, Ele nos substitui. Desde o momento em que a Virgem concebeu, nós já estávamos sendo substituídos por Cristo. Cristo trilhou o nosso caminho, a nossa estrada, porque nós não tínhamos condições de o fazer por nós mesmos. Então ele obedece à lei de Deus, e a obediência de Cristo é a obediência de quem? Nossa! A justiça de Cristo é a justiça de quem? Nossa! Entretanto, olhe para mim, o nosso pecado foi dele, a nossa injustiça foi dele, porque não somente Cristo nos substituiu, mas ele também recebeu sobre si as nossas penalidades. Cristo se fez pecado por nós, Ele se fez culpado por nós, Ele assumiu a condenação em nosso lugar, porque só existia uma forma do homem ser salvo por Deus, e a justiça de Deus fosse satisfeita. Alguém tem que pagar pelo crime. Era o dilema do grande reformador Martinho Lutero. Como Deus, Ele pode justificar pecadores e permanecer justo? Como Deus pode fazer isso? Se você tivesse um filho, e de repente um assassino pegasse seu filho, esquartejasse seu filho diante de você, jogasse os pedaços em cima do seu colo, e esse assassino fosse pego e preso, e fosse levado para julgamento, e o juiz olhasse para o assassino e falasse: ora, como eu sou um juiz bom, eu vou te absolver, vá em paz. O que era que você faria? Não houve justiça. Não houve justiça. Você olharia para esse juiz e diria: esse juiz é injusto, ele é um criminoso, ele não pode soltar o culpado. Isso é injustiça, o culpado merece punição, condenação, prisão perpétua, pena de morte. Como é que Deus absolve pecadores e Ele permanece justo? Como é que Deus pega um pecador e diz: você é justo? E onde ficou os pecados que aquele homem cometeu? Onde ficou os crimes? A quebra da lei de Deus? Como Deus condena, como Deus salva pecadores ou justifica pecadores e permanece justo? Esse era o dilema de Lutero, até que ele entendeu, porque alguém assumiu a culpa no lugar dele. Irmãos, na obra da redenção, nós conseguimos conjugar amor, justiça. Não é que a justiça exclui o amor exclui a justiça. As duas coisas estão presentes na obra da redenção. Cristo, Ele se fez pecador para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele assumiu a nossa condenação e as nossas penalidades. Aí você vai dizer: nesse aspecto Deus é injusto, porque Ele condenou outra pessoa no nosso lugar. Deus não é injusto. Não é que Deus condenou outra pessoa no nosso lugar. Cristo é Deus.
Então Deus assume sobre si as nossas penalidades do pecado que nós cometemos contra Ele mesmo. Cristo, Ele assume o nosso lugar e na cruz Ele recebe a ira de um Deus justo. Quando Ele está lá clamando e dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Reformador João Calvino diz que ele estava experimentando ali uma sensação de abandono. Por quê? Por nossa causa. O profeta Isaías diz no capítulo 53 e verso 10: e a Deus agradou moê-lo. Era o próprio Deus que estava moendo o Filho por agentes intermediários que um império romano. Era Deus que estava fazendo aquilo em última instância. Cristo não caiu nas mãos do Império de Roma, nas mãos dos judeus simplesmente. Ele estava caindo na mão do próprio Pai. Desde o dia que o Verbo se fez carne, que Ele se humilhou, ali começou a nossa esperança de redenção. O ápice de tudo isso foi a cruz. Na cruz Ele experimenta a ira de Deus. Ele recebe a ira no nosso lugar. Ele recebe a condenação no nosso lugar. E o que nós merecíamos, inferno, Cristo experimentou o inferno na cruz. É como se o Hades tivesse subido até o Gólgota. Mas pastor, se Cristo recebeu a nossa condenação, Ele não deveria ser punido para sempre. O inferno não é a punição eterna. Cristo foi punido por um tempo, por um período. Mas lembra da questão da dignidade da pessoa. Se uma afronta a Deus é o que é necessário para alguém ser punido por toda a eternidade, um pouco de sofrimento a esse Deus é suficiente para tirar o homem do inferno. Cristo sofreu por um tempo, mas esse tempo que Ele sofreu é equivalente por toda a eternidade de punição que nós merecíamos na cruz. Portanto, quando Cristo está na cruz, Ele está pegando nas mãos de Deus e nas mãos da humanidade caída, daqueles que Deus iria salvar, e trazendo de volta essa humanidade para Ele. Deus poderia mandar todos para o inferno, mas Ele salvou um povo para si, e foi por esse povo que Cristo sangrou, foi trucidado e moído na cruz. É por isso que nós podemos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo assumiu a nossa condenação, assumiu o nosso castigo, assumiu a nossa culpa, para que nós fôssemos absolvidos e recebêssemos a justiça de Cristo. Para um Cristo ser punido como foi na cruz, Ele não foi punido por causa dos pecados dele, Ele foi punido por causa dos nossos pecados. Deus, ao punir o Filho, Ele pune o Filho por nossa causa. Deus nos absolve pelo Filho, e Deus pune o Filho por nós. Ao olhar para a cruz, Deus nos enxergou no Filho e derramou sua ira sobre o Filho. E Deus, ao olhar para nós, Ele não derrama a ira dele sobre nós por causa do Filho. Deus, quando olha para nós, Ele enxerga Cristo, porque um dia Ele olhou para Cristo e nos enxergou nele. Por fim, qual foi os efeitos dessa redenção? Veja aí o verso 10 ainda. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Os efeitos daquilo que Cristo fez por nós foi restabelecer a nossa amizade com Deus. Antes da nossa conversão, nós éramos amigos do mundo, amigos do diabo e amigos da carne. Após a nossa conversão, nós somos inimigos do mundo, inimigos do diabo e inimigos da carne. E somos amigos de Deus. O nosso relacionamento com Deus foi restabelecido, a reconciliação foi feita. Sabe por que um salvo jamais pode ser condenado? Se um dia um salvo for condenado, a obra de Cristo foi em vão. Se um dia alguém que Deus salvou for condenado, a obra de Cristo foi em vão. Nós estamos unidos a Cristo e reconciliados com Deus. Por isso Paulo pode dizer em Romanos 8: eu hoje estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos,
nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do futuro, nem do porvir, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os efeitos dessa redenção: Deus nos salvou por Cristo para que nós desfrutássemos de intensa comunhão com Ele, de amizade com Ele. Nós estamos em um estado em que nós não caímos mais dele. Isso não tem que deixar você arrogante e soberbo. Já que eu não caio mais, já que eu estou nesse estado, agora eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Se você pensa assim, você não está nesse estado. Você ainda está no estado de perdição. Concluindo, primeira coisa que nós concluímos, irmãos, com tudo que nós ouvimos até agora, eu queria que você fizesse uma análise da sua vida. Quem você era quando Deus salvou você? Quem você era? Talvez cada um tenha uma história de conversão diferente aqui. Ah, pastor, eu era um homem muito promíscuo. Ah, pastor, eu era um devasso, devia a Deus e ao mundo. Cada um tem um histórico de vida diferente, mas nós temos uma coisa em comum: Deus tirou cada um de nós do charco de lodo e de miséria do pecado. Olhe quem você era antes da conversão. O que foi que você fez para Deus salvar você? Eu sei o que você fez para Ele te condenar. Você não fez nada para Ele te salvar. Você não fez uma reforma moral na sua vida. Você não buscou um caminho de santificação para que atraísse o amor dele por você. A única coisa que nós atraíamos era a ira desse Deus. Mas Ele salvou você e tirou você do estado de miséria em que você se encontrava, assim como Ele fez com minha vida. Então não se esqueça de onde Deus tirou você. Nós muitas vezes temos que baixar nossa bola como cristãos. E muitas vezes nos sentimos melhores do que os ímpios. Ah, eu sou melhor do que o meu vizinho fuma, o meu vizinho torce pro Corinthians, o meu vizinho vota no PT e tal, e você começa a xingá-lo. Quem você era antes de Deus salvar você? Se não fosse a graça de Deus na sua vida, você não estaria aqui hoje. Segundo, não se esqueça que Cristo é o único meio pelo qual pecadores podem ser salvos. Cristo é o único meio pelo qual pecadores podem ser salvos. Quando nós rejeitamos a Cristo, nós temos que estabelecer o nosso próprio caminho de redenção. E alguns fazem isso através da religiosidade, através das boas obras, através da própria performance, através da própria capacidade intelectual. Quando nós rejeitamos Cristo, automaticamente nós estabelecemos o nosso próprio caminho de redenção. E me deixa falar uma coisa para você: as nossas melhores obras são trapos imundos. Se nós rejeitamos a Cristo, não há esperança de redenção para ninguém. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o nosso Senhor Jesus. Cristo é a esperança de salvação para pecadores. E por fim, que nós não venhamos nos esquecer que o mesmo Deus que provou na cruz o seu amor por nós, foi o mesmo Deus que mostrou na cruz a sua ira. Na cruz do Calvário nós conjugamos a ira e o amor de Deus no mesmo evento. A ira e o amor de Deus no mesmo evento. Então o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus que, segundo o Salmo 7, está irado todos os dias, porque todos os dias o ímpio afronta a esse Deus. Mas que você não se esqueça que esse mesmo Deus que amou, foi o mesmo Deus que revelou sua ira na cruz. Então, antes de você pensar em servir, lembre do serviço que Cristo fez por você. Antes de você pensar em servir, lembre de onde Cristo tirou você e o que de fato é a salvação. Encerro nessa noite de hoje com a célebre frase do Dr. Sproul: fomos salvos de Deus, por Deus e para Deus.